o Senhor tem nos ensinado nesses últimos dias acerca das Escrituras, acerca da profundidade da palavra do Senhor e a importância de guardar ela no nosso coração. Então nos abençoa novamente nessa manhã, para que estejamos aprendendo um pouco mais daquilo que o Senhor tem nos ensinado, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós estamos na lição, já passamos dos 50%, né? Estamos na lição 8 e 9. Se os irmãos quiserem sentar para frente, fica à vontade, irmãos. E aí a gente está caminhando já para a parte final desse livro, né? Praticamente, depois vai faltar mais dois domingos, né? Que é a lição 10 e 11 e 12 e 13. Hoje nós vamos falar, né, da lei e os evangelhos que revelam a Jesus. Nosso texto áureo aí é Deuteronômio 6,4, né? Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E a verdade prática, que a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos evangelhos, né? Então, a lei foi um parâmetro, né? A lei não produz salvação. A lei foi um limite. Através da lei, Deus colocou um limite ao ser humano, né? Mas ela não produz salvação. A salvação vai vir através da redenção em Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus é que vai trazer salvação. A lei, ela é um limitador. Temos as leis humanas, naturais aqui nossas, que nos limitam. Leis de trânsito, leis federais, né? Todas as leis que nos impõem regras e limites. No período do Antigo Testamento foi isso que Deus fez ao homem. Impôs a ele limites e regras, né? Que o homem estava extravagando na sua moral, né? Estava fugindo do princípio e do padrão estabelecido por Deus. Então Deus ali, na sua prática, colocou a lei como um método de limitar o homem nas suas ações. Amém? Amém. Vou ler aqui também o que está escrito em Lucas 1. Tendo, pois, muitos empreendido em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde os princípios e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estão informadas. Então Lucas, no seu livro, ele está reforçando, né, aquilo que alguns escritos já tinham. Então aqui ele está dizendo assim: cabe a mim, né, minuciosamente de tudo desde o princípio. Então Lucas, além de médico, conhecido como médico, Lucas é o pesquisador, ele é o historiador. Lucas, ele é aquele que senta com Maria e vai perguntar como foi o nascimento de Jesus. Lucas é aquele que senta com os apóstolos e vai perguntar o que aconteceu em determinado período que vocês estavam andando com Jesus, os fatos que ocorriam. E a carta de Lucas, tanto Lucas e Atos, ela é descrita dessa maneira: uma parte vivenciada por ele ser companheiro de alguns, e outra parte por ele ser o historiador, pesquisador. Há de entender que Teófilo, que era um homem bem sucedido, o patrocinava financeiramente para suas viagens, né? E há também a dizer que Paulo, nas suas viagens, o pagamento era feito quando Lucas, sendo médico, ele atendia os barqueiros que estavam enfermos
de uma forma gratuita, que aí compensava as viagens de Paulo, que era a forma de pagamento, porque naquele tempo havia muita troca, né? Então, pelo seu conhecimento médico, Lucas fazia esse atendimento e havia essa troca, então, para pagamento das viagens que acontecia com ele. Então, sempre ocorreu isso nesse período também. Por isso que a gente está falando, leia os evangelhos, né? E aqui na introdução nós vamos entender que a lei e os evangelhos pertencem respectivamente ao Antigo e ao Novo Testamento. São livros sagrados de origem divina que integram o cânon das Escrituras. Possuem igualmente autoridade como regra de fé e prática, porém com funções distintas. Os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações no Evangelho. Na lição de hoje estudaremos a relação entre o Pentateuco e a mensagem de Cristo. O Pentateuco são aqueles primeiros 5 livros da Bíblia, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Número e o Deuteronômio, né? Que aí tá. Vamos dar ênfase a esses tópicos, né? Os 5 aqui, ó. Pentateuco e a lei de Deus, os 5 livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E ainda eles usavam algumas denominações lá, qualificavam como uma Torá, né? E o tópico 2, a grandeza da lei. Então, aí que a gente fala, a lei, ela estipula padrões morais, cerimoniais e civis. Aí no tópico 2, né? A gente dá ênfase às leis que ela dá. Morais, que possuem validade permanente para todos os povos. A gente precisa entender isso. As leis morais não são leis passageiras. Aqui nos ensina que são leis que possuem validade permanente para todos os povos. Há de se hoje dizer, não, a lei encerra em Cristo, né? Não, mas as leis morais de Deus, a moral, o caráter da moralidade de Deus, elas perpetuam eternamente. A moral de Deus, Cristo não invalida isso. Hoje, essa lei moral ela já vem com a própria pessoa, professor? Não, isso é construído principalmente pelo novo nascimento, né? Porque nós nascemos dentro de algo imoral. Nós nascemos na imoralidade por causa de Adão. Ela se compara com aquela lei natural que os filósofos falam ou não? Não se compara com a lei natural. Essa lei vai falar da lei do caráter de Cristo, da moral do caráter de Cristo. Tá. E a gente tem que... o conceito é que em Adão, por causa da queda, nós nascemos com uma imoralidade. Nossa moral, então por isso que é necessário o novo nascimento. Aí eu nasço pela lei espiritual, né? Que é do novo nascimento, pela lei moral em Cristo, trazendo assim o caráter de Cristo sobre a minha vida, porque sem o novo nascimento o meu caráter ele é adâmico, minha natureza ela é adâmica, né? E aí continua com as leis cerimoniais que tratam da liturgia, que ainda está falando as liturgias religiosas dos judeus, mas trazendo para o dia de hoje a liturgia das leis, a liturgia de culto, né? A liturgia de culto ela também é algo que permanece, que são as cerimoniais de quê? O culto tem seu início, seu intermediário, seu meio e seu fim. Isso é uma liturgia, né? Isso são leis cerimoniais. Qual que é Hoje nós vamos ter uma principal lei cerimonial no meio de nós hoje, que é a ceia do Senhor, que é uma liturgia de culto, uma liturgia que também
permanece para sempre, que é a liturgia da cerimônia da ceia, né? E os costumes judeus, eles têm como liturgia, por isso que eles celebram muitas festas, né? Festa das colheitas, festa dos tabernáculos, foi a festa do Pentecostes, né? Então, eles têm como isso bem preservado na sua cultura, que eles fazem várias celebrações, continua com cerimoniais. E a lei civis, que dizem respeito à responsabilidade do israelita com o cidadão. Aí, a lei civis, para que a lei civis para a igreja hoje? A responsabilidade da igreja com o cidadão. A igreja tem a sua responsabilidade com a sociedade, com o cidadão. E isso, ela continua sendo evidente. E aqui a gente vê mais para frente aqui que aquilo lá, em Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aqui que está o ponto da palavra. O fim da lei não é a anulação da lei. Está dizendo aqui que não instituirá uma nova lei. Mas muitos entendem que não, agora a lei teve fim, acabou ali, né? Acabou, não tem mais regra, não tem, foi aquilo que a gente falou lá, né? Hoje, depois de Cristo, na lei, como foi falado na aula passada, era a condenação pelo adultério era quando era pegada no ato. Nos dias de hoje é pelo olhar, pela intenção do coração. Então, apertou mais do que, né? E entende-se isso. E muito entende-se porque o fim da lei, não é que finalizou a lei ali. Não, a lei não tem mais validade, isso não tem mais valor, isso foi extinguido. Não foi estabelecido mais uma nova lei. Agora o que comanda nós é o que a gente está estudando. Os evangelhos. O evangelho é o quê? A vida de Cristo. Então é isso que é o nosso padrão hoje. É a vida de Cristo. Então não que a lei foi cancelada, não tem mais valia, não tem mais cerimônia, não tem mais moral, não tem mais... Então, continua a lei, não anulou, não cancelou. E aqui nós vemos que a mensagem da salvação é um ato do amor e da graça divina pelos méritos de Cristo. Acho que isso aqui só essa palavrinha aqui já seria um entendimento. Pelos méritos de Cristo, né? É impossível, né? Qualquer ser humano atingir a salvação sem Cristo, sem o meio de Cristo. O mérito é de Cristo. Por mais que humanamente nós vivemos aqui, nos dedicamos a estudo, aprender, cultuar, jejuar, buscar espiritualidade, fazer qualquer maneira, nós não vamos adquirir a salvação. A salvação é vinda através de Cristo em nossas vidas. Não é, eu me salvei, eu escuto às vezes eu me salvei, não existe isso, eu me salvei. Não existe eu me salvei. A salvação vem por meio de Cristo, pelo mérito de Cristo, pela vida, pela obra, pelo ministério, pelo propósito de Deus estabelecido em Cristo Jesus, o seu Filho, né? Então esse o que nós fazemos de uma maneira que damos assim, entregamos-nos a Cristo e através de Cristo recebemos a salvação pelo ato aqui de amor e graça divina. A lei e a fé cristã, né? A Escritura afirma que a função da lei era transitória
ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. E assim serviu de aio para nos conduzir à redenção de Cristo. A lei encerrou a humanidade debaixo do pecado. Deste modo, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei, né? Nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos deu vida mediante o Evangelho. Cristo, o único sem pecado, cumpriu a lei e inaugurou a dispensação da graça. Agora, livres da lei, vivemos debaixo da graça divina, e todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando. Amém? Alguém aqui já estudou a respeito do parente remidor? Acho que não me engano é lá em Levítico 18. Eu fiz um pouquinho só do Leviático, não é? Levi alguma coisa. Leviático. Isso é muito interessante estudar, o parente remidor, né? Que também é aquele homem que vendeu seus bens, sua propriedade, ele vai dar exemplo sobre Adão, né? Que através do pecado ele cedeu o Éden a Satanás, deu aos domínios. E aí o parente remidor, ele é aquele que vem, o exemplo de Boaz, né? E Ruth, né? Ele vem e paga isso, né? E o custo disso é interessante, isso que depois tem uma lei que tem um contrato que vai especificar isso na Bíblia, sobre esse parente remidor, que aí é pago por Cristo. Só que o exemplo é tipo assim, por que hoje Cristo fez tudo isso, e ainda o Satanás continua agindo na humanidade? O exemplo é bem mais prático no sentido assim: eu perdi a minha propriedade para alguém, depois eu fui lá e peguei ela de volta, paguei o preço, só que esse cara não quer sair de lá. Esse cara ele se sente com posse dessa propriedade, e eu vou ter que sair de lá somente, né, exterminando ele, que é o que Cristo vai fazer com Satanás nos últimos dias, entendeu? Então, mesmo Cristo pagando alto preço, Satanás ainda, ele não quis sair da propriedade. Deus ainda, mas vai chegar o tempo que Cristo vai tirar esse cara dessa propriedade e virar novos céus e novas terras, exterminando esse cara da propriedade, e ele exercendo domínio total sobre aquilo que é dele, né? Que é de Cristo. Então é um dos propósitos que fala sobre esse parente remidor, né? E os evangelhos, a mensagem de Cristo. Então, o conceito do evangelho, muitos já sabem que é aquela boa nova, né? Boa notícia, né? O evangelho traz esse termo do evangelho, tem origem no grego euangelion, com o significado de boas novas, boas notícias. Os evangelistas são chamados de portadores de boas novas, né? Mateus, muitos evangelistas, por isso que a gente entende-se que nós, em nossas vidas, independente da função ou pastoral, evangelista, ou membro de qualquer denominação, todos nós somos portadores de boas notícias, portadores de boas novas, que é o evangelho do Senhor Jesus. Isso aí não foi especificado. Quem serão os portadores de boas novas? Os pastores? Não. Os missionários? Não. O evangelista? Não. Todos membros da igreja, eles são portadores de boas novas.
portadores do Evangelho de Jesus Cristo. E aí temos o que é chamado dos evangelhos sinóticos, né? Que são os 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, porque eles possuem características semelhantes. Então, eles possuem textos, né? Que são registrados nos mesmos, né? Com visões, a gente fala lá, visão panorâmica. Às vezes cita assim, e Jesus tomando pela mão. Outros falam, e Jesus se aproximando, né? Então tem somente esses detalhes de diferença aí em algum texto, mas eles são sinóticos porque tem suas semelhanças, eles vivenciaram ali juntamente. E temos o Evangelho de João, né, que tem suas peculiaridades, que enfatiza o ministério de Cristo na Judéia, né? Então o Evangelho de João, se você for ler minuciosamente o Evangelho de João, você vai ver que ele é o Evangelho das águas. Fala muito sobre águas no Evangelho de João. Batismo nas águas, o encontro das águas, né? João 7,38, né? Rios de águas vivas fluirão de... Então, quase todos os capítulos do Evangelho de João, ele tem alguma coisa relacionada com as águas. É ele que vai falar sobre o novo nascimento. E a mensagem do reino de Deus. Em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas, Mateus 3,16, e sua vitória na tentação do deserto, passou a pregar a chegada do reino dos céus. Amém? Vamos ler lá em Mateus 4,17. Desde então começou a Jesus pregar e a dizer: arrependei-vos, porque o reino do céu está ao vosso alcance. Talvez minha tradução é um pouco diferente dos irmãos. É chegado a vós o reino dos céus, né? Alguma tradução. E falar em tradução, como a gente está falando muito sobre, né, a inerrância, né? A gente às vezes aborda algumas questões e é o que a gente tem destacado, irmãos, o conceito sobre algumas traduções que mudam totalmente o sentido da mensagem. Vou citar aqui, Mateus 1,25. Vamos ler algum outro texto para a gente comparar um pouco. Quem está aí com a Bíblia Almeida Corrigida Fiel? Oi? Eu acho que eu estou falando. E não conheceu até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus. É a revista corrigida. A minha revista corrigida. Acho que a sua aqui está com essa. Fiel. Então, tem alguns textos aqui, por exemplo, essa na Almeida Corrigida Fiel. E não o conheceu até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe por nome Jesus. Na Ara está escrito assim:
Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome Jesus. Na BLH está escrito assim: porém não teve relações com ela, até que ela deu à luz o seu filho, e José pôs no menino o nome de Jesus. Na NVI, mas não teve relação com ela, enquanto ela deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Qual que é o principal aqui? Na Almeida Corrigida Fiel, que é a tradução mais, assim, que respeita o original, ela mantém uma palavra que muda muito, irmãos. E não conheceu até que deu filho, o primogênito, e pôs por nome Jesus. Só de você tirar essa palavra primogênito da Escritura, você pode desconstruir e qualificar como Cristo sendo nascido como um homem qualquer. Em algumas traduções, que é nas outras, na NVI vai falar assim: mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome Jesus. Tinha muitos Jesus naqueles dias largos. Não tinha só um Jesus. Tinha muitos Jesus, pessoas com o nome Jesus. Então, às vezes a tradução desqualifica. Só o fato de falar assim, ele é o primogênito da criação, né? Então, se eu tiro uma palavra que nem tem muito que foi falado, tira, que a gente leu aqui, alguma tradução vai tirar, que aqui está dizendo 1,25, no 4 lá, né? Arrependei-vos, já não está escrito mais, arrependei-vos. Porque se eu tiro arrependei-vos, eu vou dar um sentido do quê? Que sem arrependimento eu alcanço o reino dos céus. Mas é impossível, sem arrependimento, eu alcançar o reino do céu, né? Então dá-se a entender, quando eu modifico isso, eu abro uma lacuna na Escritura, que as pessoas acham que sem arrependimento eu posso alcançar a vida eterna. Então são simples palavras que elas mudam todo um contexto, né? Nesse caso aqui, o primogênito aqui também, tem muitas pessoas que falam que Maria não teve outros filhos além de Jesus, né? Isso. Então quem é devoto de Maria, católico, fala que Jesus não tinha irmão, né? Então o fato de colocar o primogênito está falando que ele é o primeiro. Isso. Não descartando o fato de Maria ter tido outros filhos também. Vamos lá, quem estava falando sobre arrependimento. Vamos ler lá em Mateus 9:13, né? Por que isso? Porque o Evangelho, ele vem para trazer o arrependimento, né? O fundamento do Evangelho é para trazer o arrependimento. E depois, e aprendei o que significa misericórdia, quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Na Ara já não tem mais o arrependimento. Eles param ali, pois não vim chamar o justo, e sim os pecadores.
Entendeu? Na BLH, vão e procurem saber o que quer dizer este trecho das Escrituras Sagradas. Eu não quero que me ofereçam sacrifício de animais, mas quero que sejam bondosos, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Na NVI, vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então aqui extirpa a necessidade de arrependimento bíblico para a salvação. Então, textos que eles extirpam, né? Que é tipo assim, por exemplo, se eu tenho a prática de leitura, eu estou lendo Bíblia, não vejo nada relacionado a arrependimento. Isso não vai produzir arrependimento em minha vida, né? E o arrependimento vai produzindo a transformação. Então, eu estou lendo algo que não está me direcionando ao arrependimento, a mudança de pensamento, a mudança de mentalidade. Então, esse algo não está gerando em mim essa transformação. Então, aquilo que a gente fala, a gente está padronizando, tipo assim, a inerrância das Escrituras, porque a gente entende assim que houve tradutores que pegaram o original, ó, e tem aqui, ó, exemplo. Pegaram o original, colocaram do lado e foram traduzindo, ó. Hoje, sistemas de computadores fazem isso automaticamente ao nível que você quer. Eu quero fazer uma mensagem mais carismática. Eu seleciono ali um aplicativo e traduzo da maneira que eu quero para determinada pessoa, determinado público. Então, é por isso que a gente está falando. A inerrância, a imutabilidade das Escrituras, mas a gente tem que observar também quais são as traduções bíblicas que nós temos lido, que nós temos tido em nossas mãos, para que a gente não se deixe também levar por algumas traduções, né? Senão aí eu acabo mudando o sentido da mensagem. Eu tenho uma Bíblia NVI, ela assim, que nem eu falo, ela tem suas partes boas, né? Mas eu observei bastante nela também, que ela, principalmente lá, dois textos que a gente sempre vai olhar, que é o texto daqui, da tentação de Jesus, que vai falar lá que a NVI corta a parte B, que Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus, e também do Romanos, que nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A maioria, essa parte B, ela não tem, em Romanos 1, né? A parte B não tem, ela foi tirada, mas lá está escrito que nenhuma condenação há para aqueles que não andam na carne, mas que andam em Espírito. Então, são trechos que ao longo dos anos têm se sumindo das Escrituras. E aí nós entramos na mensagem da salvação. Nos evangelhos, Jesus é identificado por 3 títulos principais: Salvador, Cristo, Senhor. Mateus registra ele que veio para salvar o povo dos pecados. Marcos afirma que é preciso crer em Cristo para ser salvos. Lucas assevera que ele veio salvar o que estava perdido. E João esclarece que ele é o Salvador do mundo. Amém? Mas aí, se eu for tomar como base só em Marcos, que afirma somente crer em Cristo para ser salvo, os evangelhos, eles se unem, entendeu? Porque ela fala assim, a pessoa creu em Cristo, foi salva.
mas depois ela viveu que vida? Então, tem que ser uma vida daquilo que a gente entendemos, de moral, de perseverança, de busca em Cristo. Porque muitos, ele creu, está salvo. Mas é a junção dos evangelhos. Um afirma que ele veio para salvar o povo dos pecados, para tirar o pecado do povo. Outro afirma, preciso crer. Outro assevera que veio para salvar o perdido. Então é a junção. Eu não posso pegar um texto assim, um texto sem um contexto que vai virar um pretexto, né? E achar que me apegar aquilo lá e aí eu crio, já estou salvo. Então tem toda a orientação bíblica, né? De vida, de conduta, de moral, de ética, né? É o que a gente ouve às vezes, né? Principalmente eu participei um pouco da Batista, uma vez salvo, né? Para sempre. Batista também. Por isso a mensagem da salvação é um ato do amor, da graça divina pelos méritos de Cristo, conforme João 3,16. Mas também a gente não aqui a gente fala, né? A gente nunca vai poder falar assim, esse foi salvo e esse não foi. Isso aí, humanamente, é impossível alguém determinar isso, né? É impossível alguém determinar isso, se houve salvação para alguém ou não. A gente não sabe, porque isso aí é coisa que vai pertencer somente a Deus. A gente ouve muitas coisas, né? E no ato de crer, para uns Deus deu a oportunidade. A Bíblia vai nos falar sobre o Jesus na cruz, né? Então aí é um ato. Havia 2 ladrões, um creu, outro não. Então Deus sempre pelo seu amor e misericórdia vai saber o que esse cara fez ali, né? Durante seus minutos finais de vida, né? Então, como um dia eu falei aqui, às vezes já falei, o professor lá ele ficou muitos anos com um problema que o filho dele tinha se lançado e ele tinha cometido suicídio, mas um dia Deus usou um homem que falou que naquela transição ali deu tempo de ele, de uma forma ninguém sabe explicar, porque não tem como explicar isso, que foi revelado a ele que o filho dele estava com Cristo, entendeu? Então a gente não sabe, então isso pertence a Deus. A gente não pode determinar porque a gente não sabe. Um professor meu, ele fala assim, a gente não conhece os últimos 3 segundos de vida de uma pessoa, né? Quando Paulo estava pregando e ele estava no 3º andar, né? Não lembro o texto, lá em Atos, mas vai falar que quando ele cai da janela, quando Paulo desce, ele chega lá, a alma ainda estava no corpo. A alma ainda. Então, descer do 3º andar tem algum tempo, né? Para chegar até o cara que estava caído lá. Então, a gente não sabe. Esse é um texto que muitos usam por essas questões de segundos da vida da pessoa que, pela misericórdia que nós estamos vivendo aqui, e a graça de Jesus pode acontecer. Por isso que se fala muito, pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Porque talvez nesses 10 segundos, essa pessoa se lembra da tua palavra, da boa notícia. Havia um Jesus. No dia da angústia, no dia da dor, no dia, né, da cama, essas pessoas normalmente elas lembram de Deus. Por isso que a gente fala, pregue o Evangelho, porque o Evangelho no final da vida das pessoas a gente não sabe o que pode acontecer. Agora, se ela nunca ouviu de Jesus, como que ela vai se lembrar de algo que nunca ouviu? Mas normalmente até um ateu, né? Quando ele passa sufoco, ele fala, pelo amor de Deus, né? Deus me socorre. Então,
que nem o Abner meu, ele tá totalmente longe de Cristo, né? E ele teve um dia, ele contou uma experiência para mim, que ele estava à noite dormindo e ele sentiu uma sombra escura assim, foi subindo sobre ele assim na cama, e foi sufocando, e ele não conseguia falar, gritar. O que ele fez na hora? Na hora ele só lembrava de Jesus. Começou a orar em pensamento, aí ele falou que a sombra foi saindo. Então, é uma forma, na hora da sua angústia, você se lembra de Cristo e sabe que ele pode te socorrer naquele momento. É verdade. Pastor, o Rafael estava falando que as pessoas falam assim, né? Na hora que alguém faleceu, fala assim, está num lugar melhor que a gente, né? Quem garante, né? Quem garante, né? É uma forma de conforto, né? Mas eu vou falar que a pessoa está descansando, ela está em Não, eu digo assim, quem conviveu, tem vida de igreja, conheceu a Cristo, tudo, a gente tem por convicção a salvação, é lógico. Estou dizendo assim, as pessoas que, por exemplo, não tiveram convívio de igreja, mas historicamente sabe que todos terão uma oportunidade, entendeu? Então a gente não sabe. Estou dizendo nesse sentido, né? Porque a gente... Eu vou chegar numa pessoa que eu nunca vi, eu vou falar pra ela, fulano morreu agora descansando. A pessoa tá lá no lado de show. Mas as últimas palavras do Roberto foi essa. Ele pediu pra mim arrumar a perna dele, eu arrumei. Aí eu peguei e falei pra ele assim, tá bom? Aí ele falou assim, está ótimo, agora eu já posso morrer. Foi as últimas palavras dele, não deu 2 segundos, ele veio a falecer. É uma coisa assim que... Uma mensagem transformadora, que é a transformação do caráter, né? A maneira própria de cada pessoa agir e expressar-se. Então a Bíblia, é por isso que a gente fala, né? O Evangelho, a palavra de Deus, ela é uma mensagem transformadora, né? Ela transforma vidas, transforma caráter, né? Glória a Deus. Por isso que há um poder, né, na pregação da palavra, né? A gente acha, eu particularmente, o culto, para mim, é um momento, sim, extraordinário na hora da pregação. Na hora da pregação é o momento da transformação. Se eu não estiver recebendo aquilo que vem vindo, que é a mensagem, não gera transformação. Por isso que às vezes a gente pede para as pessoas prestem atenção, porque a palavra de Deus é algo sobrenatural que gera essa transformação. E a gente sabe, tem a sua vida devocional de leitura, mas a gente sabe que no culto, né, é um momento especial de receber a mensagem, de receber a palavra, de receber, de entrega, né? Então é um momento onde a palavra está sendo lançada na nossa terra aqui, né? Na nossa vida. Então somente a graça divina é capaz de transformar o caráter humano. E aí nós falamos a restauração da família. Na lei, a dissolução do casamento ela era permitida por qualquer motivo, porque a gente entende que a palavra, as escrituras, ela vai atingir todos os âmbitos da nossa vida. Não é, aqui está falando sobre família, aqui está falando sobre caráter, aqui está falando sobre moral, aqui está falando sobre regras. Então as escrituras, ela engloba tudo na nossa vida, né? Não é somente a respeito de uma espiritualidade, uma religião. Não. As escrituras, elas vão padronizar toda a nossa vida profissional,
familiar, sociedade, tudo. Então, ela tem um padrão para todas as coisas. Aqui nós estamos falando de restauração da família, o próximo, regeneração de uma sociedade. Nós aqui falou sobre Calvino, acho que em Genebra, né? Mudou toda a estrutura da sociedade. Não é igual hoje que os evangélicos vai babar nos políticos. Eram os políticos que vinham babar na palavra, né? Que vinha se debruçar a aprender o que a palavra estava dizendo. E aí mudou todo o contexto de educação, de sociedade, de moral de uma cidade inteira. Foi exemplo daquilo que é bíblico, de Éfeso, de Coríntio, de Filipenses, toda a história bíblica que mudou um padrão de cultura de uma sociedade inteira, através do quê? Da mensagem da pregação. Da mensagem do evangelho, né? Muda-se, né, conceitos, muda-se a sociedade, né? E aqui a gente entende que a igreja fiel e guiada pelo Espírito ao pregar e viver o Evangelho torna-se sal da terra e luz do mundo. É aquilo que a gente sempre enfatiza, irmãos. Aqui o Mateus, né? Aí já perto da conclusão, Mateus 28:19. A missão de proclamar essa mensagem às nações, aos povos, a todas as gerações. E aí nós concluímos aqui. A função da lei era transitória, ela revela o pecado, mas também aponta o plano de salvação em Cristo. O Senhor Jesus nos libertou da condenação da lei. Nos evangelhos, as boas novas dessa salvação estão reveladas. Em suma, as obras da lei não justificam, mas pela graça somos salvos por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Amém? Quer tomar uma água de 5 minutos? Quer perguntar? Uma pergunta sobre a lição. Que é uma dificuldade minha também. Como enxergar Jesus no Velho Testamento? Tipo assim, alguns textos são mais fáceis, né? Mas falam que todos os textos apontam para Jesus. Você tem sei lá, não sei se vocês têm algum método de leitura que facilita essa identificação de Jesus na passagem bíblica, ou não, porque essa é uma dificuldade que eu tenho em si, quando eu vou ler o Velho Testamento. Fazer uma referência a Jesus em todos os textos. Eu vou ler algumas aqui para você em Gênesis. Ele é o cordeiro morto na fundação do mundo e a semente da mulher. A árvore da vida, o nosso novo mundo, o temor de Isaque, o filho da mão direita, o leão da tribo de Judá, a estrela da manhã e a escada de Jacó. Então tudo aquilo que aponta, você vai olhar aquilo que aponta para Cristo. Nós lemos aqui em Deuteronômio, é a segunda lei, o cumpridor da palavra, o Dabar, que procede da boca de Deus, é a palavra que está junto de nós, para que cumpramos, que desce de Deus e sobe do Sheol, que é o lugar dos mortos. Então, nós temos que ler a Bíblia visualizando Cristo, inserido ali no Antigo Testamento, ele está ali. Ele é o haja luz. Haja luz é Cristo. Que é a lição 9, né? Histórias e as poesias que falam ao coração. Nosso texto áureo é: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Salmo 119, verso número 107. Então, os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a soberania divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Então, os fatos históricos, né? As grandes conquistas,
as grandes batalhas, os juízes, né? A vida de Samuel, a vida de Ruth, a vida de Josué, os reis, crônicas, né? Esther, Esdras, Neemias. Então, são livros históricos que revelaram a providência de Deus, a divindade de Deus diante do seu povo, que foram através de livramentos, né? Que foram através de conquista, que foram através de algo sobrenatural que Deus fez. Então a gente vê as histórias do Antigo Testamento, são os livros históricos, que são os 12 livros, né? Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. São esses aí, que são os livros históricos, conta toda a história acerca de 1400 antes de Cristo, até Esdras e Neemias, que é em 400 antes de Cristo. Os irmãos têm aí a apostila, deram uma lida. Para a gente fazer um resumo e focar mais aqui, um resumo bem simplificado dessa lição que eu estava vendo, e focar aqui, irmão, nesse tópico 3, que é aqui, uma mensagem ao coração. Então, acho que fazer um resumo dessa lição, a gente vai entender aqui, vou entender que esses livros históricos, eles têm esse principal intuito no coração humano, que é, fala assim, uma mensagem de soberania. A Bíblia descreve o que Deus fez na vida das pessoas e por meio delas. Por exemplo, Deus conduziu Josué na travessia do Jordão, Josué 3,13. O feito favoreceu o acesso à terra prometida. Deus levantou nações para punir a rebeldia de seu povo e ainda proveu o meio de escape a fim de evitar a extinção da nação eleita. Romanos 9:29. Ele resgatou da Babilônia o remanescente conforme a promessa feita a Davi. Foi ele que conservou a nação de Judá e assim preparou o caminho para a vinda do Messias prometido, em Atos 13:17. Assim sendo, nosso coração deve se aquietar, porque Deus é soberano, Ele age na história e nada acontece fora da sua vontade. Em Mateus 10:29-30. Então, os livros históricos, eles vão evidenciar isso, o quanto Deus, aí nós entendemos, Deus muitas vezes facilitou, né? Mas Deus muitas vezes também causou dificuldade para o seu povo por causa da desobediência, que foi aí, né, a Babilônia, que foi levantar povos, né? Então são fatos históricos que Deus foi trabalhando no coração do homem da sua maneira, né? Pastor, um negócio que eu acho bom também é que às vezes a gente quer ver a história com o contexto de hoje, né? Um negócio bom de se falar também é que para ler o texto e conseguir entender esses textos históricos, tem que colocar no contexto que era da época, né? Que não é o contexto de hoje, que nem às vezes a gente vai ver Deus mandando matar mulher, crianças, e tem que entender que isso também é o amor e a justiça de Deus, né? Porque no contexto, Israel era um povo escolhido, né? Aí olha do contexto de hoje e vai falar, não, mas que é isso? Deus está mandando matar criança, matando mulher. Só que a gente olha com o contexto de hoje, né? Sendo que o contexto daquela época era totalmente diferente do que é hoje. O que a hermenêutica ou a homilética ensina, por exemplo, eu pego esse texto aqui, de Provérbios, que está aqui aberto no livro. Provérbios 8:29. Quando ele decretou ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mandamento, quando estabeleci os fundamentos da terra.
o ensino de hermenêutica é assim: eu vou escavar esse texto aqui, vou tirar esse texto dessa época, que nem a gente fala assim, de 1400 antes de Cristo, e vou trazer esse texto agora para 2021 depois de Cristo, entendeu? Isso é uma das regras da hermenêutica. Então eu tenho que desvincular aquele costume, aquela época, o que estava acontecendo ali, trazer o texto para o dia atual e aí vincular ele ao dia de hoje, o que está acontecendo aqui hoje. Né? Senão vai entrar aquele pé da letra que vai distorcer a palavra de Deus. Então isso que é ensinado. Então eu vejo o texto, lógico, dentro de um contexto, né? A gente sempre fala, irmãos, o ensino quando eu leio um texto aqui, Provérbios 8, 29, uma dica, não é básica nem assim um método travado. Pelo menos os 5 para cima anteriores, faça a leitura, e os 5 posteriores versículos. Ou se não, todo um capítulo. Porque às vezes eu estou falando de maçã, mas o texto está falando de banana. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Se eu pego um texto aqui, às vezes tem texto que Deus está falando de misericórdia, mas tem texto que Deus está falando de ira. E aí eu uso o texto da ira na misericórdia. E aí eu uso o texto da misericórdia na ira. Então é muito fundamental isso. A gente fala, não pegar um versículo isolado, sem saber o contexto, aí eu trago tudo isso para... Aí depois, aí tem gente que vai chegar em casa, vai ler a Bíblia, vai falar assim, isso não tem nada a ver. Com que, né? Igual aquele texto lá que o pessoal muitas vezes usa lá, até na presença dele, até a tristeza são sujeitos. Isso daí. Mas da onde que é esse texto aí? Da onde que é? Jó vai falar sobre o Leviatã, sobre o monstro lá. Então, tipo assim, diante dele, a tristeza, que é a tristeza, é como se ele tivesse uma personificação, a tristeza. Ela salta de alegria porque é o momento dela fazer a pessoa triste. Tipo assim, é o meu momento de ser tristeza. Né? É tipo isso. Né? Isso aí é relato. Então, tipo assim, diante daquele monstro lá, você fica entristecido que você vai morrer. É isso que acontece. Né? Então o pessoal usa muitas vezes falando que diante de Deus a tristeza salta de alegria, mas não é isso. Verdade. É exatamente o oposto. Então e a gente sempre fala assim, quando algo diz tudo assim, quando eu leio um texto, isso é muito importante, sim. Eu vou, por exemplo, eu estou lendo aqui Mateus, nós estamos falando do Evangelho, mas muitas vezes eu vou procurar aonde foi a primeira citação, porque muitos têm, alguns não são todos, aonde Jesus ou a Bíblia citou isso na Bíblia. Lá, muitas vezes foi em Êxodo, em Levítico, em Gênesis, entendeu? Teve uma citação, porque Jesus usufruía muito disso. Ele faz uma citação, mas é algo que já foi lá de Deuteronômio, algo que já foi lá de Levítico, algo que foi lá de Isaías, né? Então, aí eu vou lá entender qual que era o contexto de Isaías, por que Jesus está falando isso agora aqui no Evangelho. Porque tem essa ligação, entendeu? Também é muito importante. Jesus está falando, o Evangelho está falando isso, mas muitas vezes na sua Bíblia que tem essas aqui, ó. Aqui, vamos ver aqui em Marcos. Depois tem uma referência em Romanos. É muito bom você pesquisar isso quando você está lendo, porque às vezes vai trazer uma referência de Gênesis, uma referência de Josué, entendeu? É muito bom essas Bíblias que traz as referências, porque aí você vai entender assim, porque a gente está falando de contexto histórico, né? Está falando de contexto histórico. Então vai te levar, então nesse contexto histórico, que está falando aqui, que muito em Romanos tem muito disso. O contexto histórico estava acontecendo determinada situação, por isso que Paulo cita isso também semelhante em Romanos. Isso é importante também na mensagem. E uma mensagem de sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria, como Provérbios 2,6
O propósito da sabedoria é agradar a Deus. Desse modo, todo o conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Dentre eles citamos andar retamente, fugir da luxúria, não ser preguiçoso, manter boa reputação, tomar cuidados na fala, não confiar no dinheiro, viver com alegria, remir o tempo, manter integridade, acertar a repreensão, confiar no Senhor, desfrutar do verdadeiro amor. Então, nós vemos que todo o contexto histórico, né, que Deus está trabalhando no coração humano de várias maneiras, né, produzindo um caráter, produzindo, né. No entanto, essas ações não devem ser observadas de forma legalistas, né. Então, elas devem ser o resultado do toque divino no coração humano. Então, isso, irmãos, é fundamental. O legalismo, o que se chama muito hoje é a tal de reprimir o seu povo. Deus, ele fez muitas coisas, assim, no maneiro de tratar o seu povo, mas nunca foi de uma forma que reprimia o povo, de legalismo, né, que a gente fala hoje, né? Essa instituição de leis humanas. Deus, ele sempre agia, mas pelo fundo do seu agir havia uma ação de graça e amor de Cristo envolvido nisso. Então ele não agia de uma forma que o povo se sentia reprimido pela ação de Deus. Deus fazia com que o povo ainda enxergasse: não, é a mão de Deus que está nos levando para conduzir a gente pelo seu caminho perfeito. Por isso que elas devem ser resultado do toque divino no coração humano, conforme Provérbios aqui, né? 4:23. E uma mensagem de adoração. Os salmos possuem a peculiaridade de expressar as mais profundas emoções do coração humano, tais como medo, angústia, tristeza, força, segurança, alegria. Também refletem o ideal divino da espiritualidade e adoração. Entre outros retratos da vida espiritual destacam-se o coração que confia, o coração contrito, o coração que glorifica, o coração agradecido e o coração arrependido. Vamos ler o Salmo 8. Pessoal, é só um mesmo aqui que está citando, né? Só para a gente entender esse nosso coração agradecido. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois puseste no céu a tua majestade. É somente isso. Muitas vezes é um verso, né? Que é tão simples, mas que já é provocativo para a gente expressar o nosso agradecimento a Deus. Quando somente Deus fala que ele expôs a sua glória a nós, nos céus, né? Que ele expôs a sua glória, que é a permissão, o envio de Cristo para estar no meio de nós. Isso já é nosso motivo de gratidão, porque aquilo que Samuel falou, né? Muitas vezes, como que eu enxergo Cristo? Quando fala, eu expus a minha glória a vocês, que é, eu expus o meu filho a vocês. Que muitas vezes a mãe,
quando nasce o filho, né? A Cristiane foi assim. Ela escondia um pouco a Camila. Ela escondia um pouco a Camila, né? Porque as médicas falam, toma cuidado, o pessoal vai ficar muito em cima, o pessoal vai babar, olha a gripe, que ela nasceu em junho, cuidado com a friagem, né? Aí você olha que Deus pega o seu filho e expõe ele ao sacrifício na cruz do Calvário, né? Demonstrando a sua glória, o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça para conosco.